Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre raiz quadrada, tá bom? Antes da gente aprender o que é uma raiz quadrada, eu queria contar para vocês um pouquinho da história da raiz quadrada. Por volta do ano 1220, o matemático Leonardo de Pisa utilizou esse símbolo bem esquisito, que parece um R com um X aqui embaixo, para indicar a raiz quadrada de um número, tá bom? Com o passar do tempo, na Alemanha, em 1525, o matemático Christoph Rudolph utilizou o símbolo V, esse símbolo que parece um V, para representar a raiz quadrada pela primeira vez. Então, a raiz quadrada, o cálculo da raiz quadrada já estava sendo estudado lá por volta de 1220, só que com esse símbolo aqui. E depois, na Alemanha, esse matemático decidiu criar um símbolo mais simples, que esse símbolo V, para representar a raiz quadrada pela primeira vez. Esse símbolo, que parece um V, na verdade, ele vem da letra R, tá? A letra R, em latim, quer dizer radix, que, traduzindo para a nossa linguagem atual, quer dizer raiz, tá bom? E durante um tempo esse símbolo ficou sendo utilizado. Lá por volta de 1637, o matemático francês René Descartes modificou esse símbolo e acrescentou um traço, esse tracinho aqui em cima. E aí ele começou a utilizar esse novo símbolo para representar o cálculo da raiz quadrada, e esse novo símbolo é o símbolo que a gente utiliza até hoje, tá bom? Vamos lá, a raiz quadrada é a operação inversa da potência. Nas nossas aulas anteriores, nós estamos estudando o que é uma potência. Uma potência é quando você pega um número e eleva a um determinado expoente. Vamos lembrar, na potenciação, a base é elevada a um determinado expoente e esse expoente indica quantas vezes essa base é multiplicada por ele mesmo. Então, a operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. No caso da raiz quadrada, você vai fazer o quê? A raiz quadrada de um número é um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar esse número que está aqui dentro. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25, tá bom? Então, vamos observar aqui quais são os elementos de uma raiz quadrada. O símbolo de raiz quadrada é chamado de radical. O número que te indica quantas vezes o número que está aqui dentro foi multiplicado por ele mesmo se chama índice. O número que está dentro da raiz se chama radicando. E o resultado se chama raiz quadrada, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Qual é a raiz quadrada de 1? Observa, aqui, eu não coloquei o 2. Tá vendo? O 2, que é o índice. Aqui no exemplo eu não coloquei nada. Toda vez que esse índice aqui for igual a 2, que é o que a gente vai trabalhar nesse ano, a gente não precisa colocar ele. Quando não tiver nada, você já sabe que no lugar dele é 2. Porque no índice, gente, poderia ter qualquer número no lugar de 2. Mas nesse momento, nós vamos estudar a raiz quadrada, que é a raiz que tem o índice 2. E a raiz quadrada, você não precisa colocar o índice, tá bom? Quando tiver sem o índice, você já sabe que é uma raiz quadrada. Existem raízes com símbolos diferentes. Por exemplo, se aqui tivesse um 3... o nome dessa raiz seria raiz cúbica e não raiz quadrada, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos. Raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 elevado ao quadrado é igual a 1, tá? 1 vezes 1 é 1, então raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 elevado ao quadrado é igual a 4, tá bom? 2 vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois
3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Tá vendo que um número ao quadrado é igual ao outro. Esse outro número, quando você coloca dentro da raiz, e você deseja extrair a raiz quadrada dele é o número que foi elevado ao quadrado, tá bom? Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25, beleza? Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 ao quadrado é igual a 39. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. Ó, botei 39 aqui, gente. 49, tô doida. 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81, tá bom? Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100, beleza? Então, pessoal, dessa maneira, a gente conseguiu fazer uma tabelinha dos números de 1 até 10, de 1 a 10. É legal que a gente vai utilizar bastante isso, mas não precisam ser esses números, tá? Qualquer número que eu colocar dentro da raiz quadrada, ele vai sair da raiz quadrada sendo o número que elevado ao quadrado vai dar esse como resposta. Esse sentido, essa ideia de elevar ao quadrado vem da geometria. Observa a interpretação geométrica de potência e de raiz. Eu tenho um quadrado e se você quiser descobrir a área desse quadrado, você vai precisar multiplicar base vezes altura. Como é um quadrado, a base e a altura são iguais. Então, para você descobrir a área desse quadrado, você precisa pegar um dos lados e elevar ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a área desse quadrado é 2 ao quadrado, que é igual a 4, certo? Agora, se eu tiver a área desse quadrado e eu desejar saber qual é a medida de um dos lados desse quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada da área e vou descobrir a raiz quadrada de 4, eu já sei que é 2, porque 2 ao quadrado dá 4, tá bom? Então, quando eu tenho o lado de um quadrado e eu desejo descobrir qual é a área, eu pego o lado desse quadrado e elevo ao quadrado e descubro a área. Agora, se eu sei quanto vale a área de um quadrado e eu desejo descobrir qual é o lado desse quadrado, eu pego a área do quadrado e tiro a raiz quadrada dela e o resultado vai ser a medida do lado desse quadrado, tá bom? Essa é a interpretação geométrica de potência e raiz, tudo bem? Então, pessoal, nossa aula de hoje terminou aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de raiz quadrada. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Na próxima aula eu vou preparar um vídeo só de exercícios sobre esse tema. Então, se você não conseguiu entender algum conceito, não deixe de assistir o próximo vídeo para você ver na prática como que a gente vai trabalhar a raiz quadrada nos exercícios, tá bom? Bons estudos a todos, beijinhos, tchau, tchau.